Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Despertar do Dragão, um podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 4º capítulo de Fogo e Sangue, que é chamado Os Filhos do Dragão. Esse capítulo é bem grande, né? Por isso a gente optou por dividir ele em 2, como a gente fez com o primeiro capítulo, para poder fazer a análise com mais calma, né, Gesiel? É exatamente isso. Sempre que tiver um capítulo muito grande, nós viramos dividir em 2 capítulos aqui de podcast. Porém, então é por isso que nunca vai ser, o número do nosso capítulo vai ser proporcional ao capítulo do livro, né? Então nós estamos no 4º capítulo do livro, mas nós estamos aqui no nosso 5º episódio aqui do nosso podcast, tá? E lembrando que vocês sempre podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@dragão.cinemae.com.br ou por meio do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br. Manda pra gente as suas dúvidas, comentários, sugestões, que a gente com certeza vai responder a todos vocês. Vamos, e vocês também podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes, no Instagram e no Twitter, tudo Despertar do Dragão, e vai estar tudo linkado lá no site que o Gesiel acabou de falar. Então não hesitem, podem falar com a gente, tá bom? Pode falar com a gente mesmo, mas sem mais delongas, vamos para a análise do capítulo. Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. Aegon, o Conquistador, morre em Pedra do Dragão e Aenys Targaryen assume o Trono de Ferro. Ele nem tinha terminado sua turnê real depois da coroação, quando várias rebeliões estouram por Westeros. Maegor finalmente reclama para si um dragão, Balerion, o terror negro. As coisas pioram quando o rei anuncia o noivado de 2 de seus filhos, Aegon, seu herdeiro, e Rhaena, sua primogênita, o que acaba inflamando os ânimos da fé em Vila Velha e na maioria do povo westerosi. Lord Stokeworth, a mão do rei, morre em batalha tentando suprimir um dos rebeldes e Aenys nomeia seu irmão Maegor para o cargo. Porém, a relação entre Aenys e Maegor, que nunca foi boa, acaba azedando de vez quando Maegor anuncia que vai se casar com uma segunda mulher. A fé se irrita de vez com a família real, mas Maegor não se abala e desobedece às ordens de respeitar o seu primeiro casamento. Aenys o manda para o exílio em Essos. Quando o rei fica sabendo da notícia de que Aegon e Rhaena estão cativos em um castelo, morre precocemente e, imediatamente, Visenya manda buscar Maegor, que volta para assumir a coroa. Eita, que esse capítulo é muito bom, pra mim é um dos melhores. Então vamos lá, né? Pra mim também é um dos melhores, viu, até agora. Então, no capítulo anterior a gente viu, né, que depois das guerras dornesas o Aegon começou a governar, né, mais na paz, e o Westeros foi prosperando, ele baixou várias leis e estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. Só que aí nasceram os filhos dele, né? E o primeiro foi o Aenys, filho dele com a Rhaenys. Vamos falar um pouquinho deles? O Aenys era um bebê pequeno, enfermiço, ele chorava o tempo todo e dizia-se que ele tinha os membros macilentos, olhos pequenos e lacrimosos. Ele só aceitava mamar nos peitos da mãe, ele rejeitava as amas de leite. E ele somente começou a se desenvolver quando ele recebeu a jovem dragão fêmea Mercúrio, ou Quicksilver no original, em inglês. Muito legal, né? Esse fato só reforça esse laço mágico que os Targaryen tinham com os dragões. Ele só começou a se desenvolver quando eclodiu o ovo lá da Quicksilver e o Aenys pegou ela para ele. Ele tinha só 3 aninhos quando a mãe dele morreu lá com o dragão Meraxes em Dorne. E ele ficou inconsolável. Ele até voltou a engatinhar, igual quando ele era um bebê. E ele foi como se não soubesse mais andar. Regrediu, tadinho. Tadinho do Aenys.
Um fato curioso um fato relevante, né, sobre os Targaryen é a sua aparência física. Eles eram muito bonitos, muito belos. Eles possuíam cabelos loiro prateados e olhos violeta. Então eles não eram assim como as pessoas que a gente costuma ver, né? Eles eram bonitos, tinham uma beleza exótica, que era a beleza trazida ali de Valíria, tá? Porém, agora voltando ali ao Aenys, é um fato que ele puxou o espírito de Rhaenys, porque ele não tinha uma alma de guerreiro, como era o Aegon, né? Apesar de passar a maior parte do tempo ao lado do pai, os seus talentos eram outros. Ele era um excelente cantor, tinha uma voz doce e forte, era cortês, encantador e inteligente sem parecer intelectual. As mulheres o adoravam. E apesar de ele não ser um guerreiro, aprendeu esgrima. Ele não ia passar vergonha assim num torneio, porém também não iria se destacar. Era um guerreiro mediano. Uma coisa que o Aenys gostava muito é que ele adorava cavalgar. Ele ganhou do seu pai corcéis, palafrens e bucéfalos. Ele ganhou mesmo. Vamos falar sobre isso, fazer um parêntese aqui para explicar esses conceitos? Corcel, palafrem, bucéfalo, eu achei muito legal. Eu achei muito legal também. Uma curiosidade é que eu leio sempre que eu estou lendo um livro, e não é uma exceção no caso de Fogo e Sangue, eu sempre fico com um dicionário próximo, ou então eu vou pesquisar no Google, né, o significado ali dessas palavras. E é claro que eu pesquisei as diferenças entre corcéis, palafrens e bucéfalos. Eu já, né, óbvio, eu já sabia o que era um corcel, um palafrem também, mas eu nunca tinha ouvido o termo bucéfalo, e aí eu acabei indo pesquisar. Então você já conhecia, legal. Eu já tinha ouvido falar também, mas assim, eu não sabia exatamente o que significava cada um, assim, direitinho. Então vamos lá, Corcel, ele é um cavalo veloz, ele é um cavalo de batalha. O palafrem já é um tipo de cavalo manso, em que se montavam as damas e as senhoras em funções públicas, como em torneios, justas medievais ou nas caçadas. E ele também era utilizado em muitas ocasiões por reis, príncipes e nobres em cortejos públicos, ou seja, faz total sentido, né? O Aenys gostar também. O palafrem também era o cavalo que ia montado o criado ou lacaio que acompanhava o seu amo quando o seu amo ia a cavalo, chamando-se palafreneiro ao criado que levava o freio do cavalo do amo. Só que o palafrem, ele não é uma raça, ele tem características bem particulares na forma como ele é ensinado a se deslocar, isso que eu achei legal. Ele se desloca entre o passo e o trote, a 4 tempos. Então, ele cavalga sem ter mais do que uma pata totalmente fora do chão, que é ao contrário do trote, que é a 2 tempos. Então, ele oferece um movimento mais rápido, sem muita oscilação e é mais confortável para o cavaleiro. E é especialmente por essa razão que ele era muito apreciado entre a nobreza. E ainda mais, particularmente, né, para as senhoras montarem. Embora ainda exista, né, esse tipo de cavalo, principalmente na América do Norte e em Portugal, eles não são mais tão comuns, porque a utilização deles diminuiu quando a deslocação do cavalo passou, depois no final da Idade Média, né, a ser preterida pelo uso da carruagem, que era puxado por cavalos de tipos mais robustos, né, por causa do peso mesmo. E o bucéfalo, finalmente, é um cavalo fogoso que chama a atenção por causa do uso excessivo de ornamentos, quer dizer, né, de riqueza. E esse nome é em referência ao cavalo de guerra do Alexandre, o Grande, aquele mesmo, o rei da Macedônia, e que foi fundador de um dos maiores impérios, né, da antiguidade. O bucéfalo, né, ele é representado em esculturas, ele é representado em pinturas, mosaicos, como um grande garanhão, ornado com peitoral, né, que exibe a cabeça da Medusa até. E segundo a lenda, o bucéfalo ele era indomável, ele tinha sido comprado pelo Filipe II da Macedônia, que era o pai de Alexandre, mas foi afastado por ordens do próprio rei porque ele não se deixava montar. Então Alexandre, depois de muito implorar, teve permissão para tentar domar o cavalo. Ele notou então que o bucéfalo se assustava com a própria sombra.
e conduziu ele contra o sol, então ele, de forma que ele não pudesse ver a sombra, né? Então dessa forma ele conseguiu domar o bucéfalo contra todas as expectativas. E em outra tradição ainda, citada pelo Diodoro Sículo, esse cavalo foi um presente do Damarato de Corinto, que um cavalo que só permitia ao seu treinador montá-lo, mas depois foi coberto por vestes reais, passou a permitir apenas o Alexandre e ainda se curvava para ajudar o rei quando ele ia montar, né? Então achei essas histórias muito legais e vão se encaixar muito bem com a Aenys, né? Porque o Aenys, a gente vai ver, ele parecia ter medo da própria sombra também. Sim, esses fatos são muito, muito interessantes e muito curiosos. E não é segredo para ninguém que o George R. Martin ele se inspira e se baseia toda a cultura, toda a mitologia ali da Canção do Gelo e do Fogo na Europa medieval, né? O que levanta alguns questionamentos, que, por exemplo, o bucéfalo foi inspirado em Alexandre o Grande, mas Alexandre o Grande não existe, nunca existiu ali no universo fictício de George R. Martin, né? Mas, é claro, é a forma como ele encontra para adaptar ali os elementos reais do mundo real para os elementos fictícios desse mundo fantástico, né? Mas, fora o Aenys, o rei Aegon teve outro filho, que foi Maegor, que nasceu no ano 12 depois da conquista, o filho mais jovem ali do rei Aegon. Segundo os mestres e parteiras que jamais segundo, né, as informações ali que os mestres e as parteiras falavam, nunca teve um bebê mais robusto que o Maegor Targaryen. O seu peso ao nascer era quase o dobro do irmão mais velho. Então aí a gente já vê os primeiros sinais da diferença entre os irmãos. Enquanto um nasceu ali cheio de doenças, acanhado, um menino ali com problemas até musculares ali, né, seus membros eram problemáticos, o Maegor já era uma criança extremamente robusta. E aos 3 anos de idade ele recebeu a primeira espada das mãos de sua mãe, porque a mãe dele, né, a Visenya, é claro que ela vai ter o filho dela como preferido, né, entre os dois irmãos ali. E ela sempre, e aí ao ver que o filho puxou a personalidade dela, né, a personalidade de um guerreiro, bem criancinha, ela já deu ali para ele, já colocou na mão do moleque uma espada. Dizem as más línguas que a primeira coisa que ele fez com essa espada foi matar um gato, tá? E aí ele foi lá nisso, ganhou também um mestre de armas, que foi o Sir Gawain Corbray, o mais letal de todos os cavaleiros dos 7 reinos. Então, desde o comecinho ali da idade do garoto, ele já tinha um mestre de armas para treinar ele ali no manuseio da espada, né, da arte do combate. Aos 13 e essa anos, coisa de matar, né, matar animal também já é um sinal de psicopatia, né? Sim, com certeza. Se você pega ali, se você estuda o mínimo ali das informações relacionadas aos assassinos em série, grande parte deles, não que isso tenha sido uma regra, mas grande parte deles apresentou durante a infância essa tendência ali falta de empatia, né? Então ele machuca os animais porque ele não tem empatia, ele não sente pela dor do outro, ele gosta, ele tem muito latente esse aspecto agressivo, né? Tem isso. Então já eram indícios da personalidade do Maegor também. Então aos 13 anos ele recebeu da sua mãe a Irmã Sombria, que era a famosa espada de aço valeriano da Visenya, né, que ela utilizou em tantas batalhas ali. Ela entregou essa espada para o Maegor 6 meses antes do seu casamento. Então o menino foi casado ali, ele casou extremamente jovem. Precoce, também, né? Super precoce. Aos 16 anos, o Maegor foi ungido cavaleiro pelo próprio pai, que usou a espada Fogo Negro para ungir ele cavaleiro. O Maegor era formidável nos torneios e nas batalhas, completamente diferente do seu irmão. Ele superava demais ali o Aenys. Ele era um garoto destemido e extremamente mortífero, tá? Uma curiosidade aqui que a gente precisa mencionar é que em 29 depois da conquista, o Maegor ele já estava realizando pequenas missões ali. E uma dessas missões, que não foi tão pequena, ele capturou um pirata liceno chamado Sargoso Saan.
Eu acredito que esse homem ele era um ancestral do Salladhor Saan, que é um personagem bastante interessante ali das Crônicas de Gelo e do Fogo, e que aparece também nos capítulos do Davos, a partir do segundo livro, né, o livro A Fúria dos Reis. E esse Salladhor Saan, que a gente acredita que era, né, por causa do sobrenome ali, descendente desse Sargoso Saan, ele também era um contrabandista liceno. Com certeza, eu tenho quase certeza que ele deve ser mesmo o descendente desse Sargoso Saan. Bom, mas então, Gisele, vamos falar então desses casamentos aí, desses Targaryen. A gente já sabe, né, que os Targaryen eles tinham um costume muito estranho do incesto, né? Eles se casavam entre eles para manter aquele sangue puro, né? O sangue do dragão que nunca podia se misturar, para não se enfraquecer. E esses costumes, eles nunca foram bem vistos, né? No Westeros, porque lá dominava a religião do Deus das Sete Faces. E o que existia era uma falsa aceitação, né, por parte dos Westeroses, que com o tempo eles acabaram se acostumando com o rei, que tinha duas rainhas, que também eram suas irmãs. Lógico, então, que um conflito entre a fé e a coroa era só uma questão de tempo, mesmo que nunca tenha acontecido durante o reinado do Conquistador, né? Porque, né, claro, todo mundo morria de medo deles e dos dragões. E o que ajudou muito nessa falsa aceitação foi o fato de que o Aegon nunca teve filhas, né? Então, por causa disso, a questão do incesto não veio à tona imediatamente, porque como a Aenys e o Aegon não tinham irmãs, eles foram obrigados a fazer o sacrifício de buscar mulheres em outro lugar, que não seja na família deles. Exatamente. E a igreja nunca viu, na verdade, eles nunca viram com bons olhos a relação do Aegon com as irmãs. Então, eles não iam contra, porque o Aegon chegou ali dominando tudo, e ele era extremamente poderoso, extremamente estrategista, ele cometia pouquíssimos erros. Então a igreja, eles não eram loidos ali de ir contra, mas eles também não reconheciam a união dele como uma reunião convencional, né? Mas vamos ali aos filhos. Então, aconteceu o casamento do rei Aenys, né? Do príncipe Aenys, que ele se casou aos 15 anos com a Alyssa Velaryon, que também tinha 15 anos, que era filha do Senhor das Marés e almirante de Aegon, o Aethan Velaryon. A Alyssa, ela possuía os mesmos cabelos prateados e os olhos violetas da família do Aegon, porque a família Velaryon, ela era descendente de Valíria, então eles também traziam essas características étnicas ali do povo valeriano. A própria mãe do Aegon, ela também era uma Velaryon. Então, a gente meio que considera que esse casamento foi um casamento entre primos. Ficou tudo em família mesmo, né? E deu muito certo, né? O casamento da Aenys com a Alyssa. E já no ano seguinte, a menina já deu à luz a primeira filha do casal. Uma primeira de uma longuíssima prole, que foi a princesa Rhaena, em homenagem a Rhaenys. E ela foi uma criança muito feliz e saudável e tinha a aparência característica da família, o cabelo prateado e os olhos violetos, claro. Aí todos no reino ficaram muito felizes com o nascimento dessa garota, exceto a Visenya, porque ela viu um problema aí, em relação à sucessão do trono. Nesse caso, que ali o príncipe Aenys teve um filho. Se o príncipe morrer, quem que deveria assumir a coroa? Rhaena ou Maegor? Então ela, claro que queria ali, ela visava os interesses do próprio filho, né? Lógico. Então ela quis resolver logo o problema, promovendo a união dessa menina com o tio. Ela queria casar essa garotinha com o príncipe Maegor, que na época tinha apenas 11 anos. Porém, o príncipe Aenys e a Alyssa, eles se opuseram na mesma hora, assim como o alto septão de Vila Velha, que enviou um corvo alertando o Aegon que se essa união acontecesse, ela não ia ser bem vista pela fé. Só que daí, ainda como, né, o Aegon era muito temido, o alto septão ele não ia desafiar assim, sem mais nem menos.
Então ele também ofereceu ali uma solução. Ele ofereceu a própria sobrinha, que era a Cerise Hightower, como alternativa para casar com o príncipe Maegor. O Aegon, que era extremamente inteligente, ele percebeu as vantagens de ter um vínculo mais forte com Vila Velha, que era a sua principal casa, né? Que era a casa Hightower, e acabou aceitando essa proposta. Pois é. E aí, o Maegor acabou casando com a Cerise aos 13 anos, só que ela era 10 anos mais velha. Olha a pedofilia, gente. Ela tinha 23 anos e o menino tinha 13. E é interessante ressaltar também que os conceitos relacionados à pedofilia e a abuso de menores, né, assim como os conceitos de maioridade, estavam mais relacionados à maturidade naquela época. Porque se o menino ou a menina já tinham idade para procriar, eles já podiam se casar. Especialmente se a gente pensa que as crianças eram, de certa forma, uma espécie de moeda de troca, né, para selar alianças e demais laços entre as famílias. Em 39 depois de Cristo, Maegor declara a Cerise estéril e se casam novamente. Por quê? Ele estava o príncipe Maegor, ele durante muito tempo ele estava tentando, ele gastava a maior parte do tempo dele ali tentando um herdeiro, né? Ele sempre quis um herdeiro. Então ele falou, ó, quer saber, minha mulher é estéril, que era sempre assim, a culpa é da mulher, nunca era do homem. E aí ele se casa novamente com Alice Holloway. Porém, a igreja, né, a fé, não achou e não viu isso aí com bons olhos novamente. Isso, pô, como assim? Ele casa com uma segunda esposa e tal. E aí a fé acabou se pronunciando contra o príncipe Maegor, tá? E aí o príncipe Maegor falou, não, pera aí, o que a igreja veio querer falar aqui da minha situação? Então ele falou, ó, seguinte, vocês podem governar todos os homens inferiores, mas vocês não têm direito a reclamar, a tentar interferir em relação ao sangue do dragão. Nós somos superiores. Ou seja, aí a gente já percebe que temos ali um alerta de treta. Vai ter treta. Alerta de treta. Pois é, o Maegor era um cara muito estranho, né? Ele era um cara bem, como se diz, impaciente também, né? E ele, no livro diz, inclusive, que na lua de mel dele com a primeira mulher, a Cerise, que ele foi muito vigoroso e que ele tinha engravidado ela já. Mas, mentira, não engravidou. E, enquanto isso, o Aenys só aumentava a sua prole, porque ano após ano nascia um filho dele. E o Aegon, né, foi ficando cheio de netos do Aenys. Depois da Rhaena vieram os príncipes Aegon, em homenagem ao avô, né? Viserys e Jaehaerys. Aí Jaehaerys de novo, adoro ele. Em seguida, mais uma menina, em seguida mais uma menina, a Alicene. E em 39 depois da conquista, veio a Vaela, mas ela morreu pouco tempo depois do berço. E foi o nascimento da Vaela, em 39 depois da conquista, que fez o Maegor querer casar pela segunda vez, porque ele via a árvore genealógica do Aenys crescendo, né? E coisa que não agradava nem um pouco, nem a ele, nem a Visenya, né? Porque cada novo príncipe que nascia afastava mais ainda o Maegor na linha sucessória. E que era agravado pelo fato de o próprio Maegor não ter filhos. Então ele foi e resolveu casar de novo, declarando a primeira mulher dele estéril. O que é também um tipo de machismo, né? Porque podia ser ele o estéril. O problema estar com ele. E o que é bem mais provável, porque com a segunda mulher ele também não vai ter filhos. Então, alerta de treta. Exatamente. Aí. Exatamente. Eu também, enquanto eu li, eu também fiquei com essa sensação de que quem era o estéril, na verdade, era o próprio príncipe Maegor. Uma coisa interessante é que durante esse inteirinho aí, o Aenys ele já tinha uma dragão fêmea lá, tá? Só que o Maegor, ele ainda não tinha, até esse presente momento, ele nunca foi interessado muito em cavalgar. E ele até esse momento ele não tinha reivindicado um dragão para si. Haviam dragões disponíveis ali, mas ele não acabava que não tinha escolhido nenhum dragão. E aí aconteceu que a Alyssa
ela acabou provocando ele em algumas situações. E ela falava, será que o grande Maegor tem medo de dragões? E o Maegor ficou ali na maciota e disse que apenas um dragão era digno dele. Ou seja, o cara ele era extremamente orgulhoso também, né? Então, na verdade, ele já tinha um dragão ali que ele tinha em mente, mas ele ainda não havia se declarado ali qual que era a sua real intenção, né? E qual de quem será? que era esse dragão? Era claro, né? Quem tá ouvindo aí já deve ter suas suspeitas que era o dragão do rei Aegon. E o que acontece com o rei Aegon durante esse tempo todo aí? Aos 60 anos, infelizmente, o rei Aegon, que é um personagem que eu gostava muito, que ele representa muitas coisas legais ali que eu gosto nessa saga toda, criada pelo George R. Martin, ele estava mais velhinho, né, com 60 anos, já não estava mais poderoso igual ele era antes. Ele acabou se restringindo aos limites dos seus castelos em Porto Real ou em Pedra do Dragão. Só que aquela turnê real que ele fazia, 6 meses dando uma volta ali no reino e os outros 6 meses ali em Porto Real, acabou sendo feita pelo príncipe Aenys e a princesa Alyssa, né, a sua esposa. Nessa fase aí também foi ordenada a construção da Fortaleza Vermelha, tá? Então, o que era isso? O Aegon Forte era um castelo mais feio de Westeros. Era, na verdade, uma confusão ali de madeira, barro e tijolos. Em 35 depois da conquista, o Aegon se mudou com a corte para a Pedra do Dragão e encarregou a sua mão, Lord Alyn Stokeworth e a rainha Visenya para dirigir o projeto de um novo castelo, que viria ali, eventualmente, se tornar a Fortaleza Vermelha. Corria o boato de que, ao encomendar o projeto do castelo a Visenya, o Aegon, na verdade, ele estava cansado dela e queria deixar ela longe dele ali. Então, faz esse projeto aqui e aí não quero ver sua cara. Eu acredito nesse boato, viu? Eu também acredito. Pois é. Só que aí, antes, né, de ver o castelo todo feito, o Aegon morreu de derrame lá em Pedra do Dragão em 37 depois da conquista. E foi cremado junto com a espada dele, a espada de aço valeriano Fogo Negro. Mas quem pegou a espada, quem recuperou a espada depois? Claro, o Maegor, porque nenhum fogo comum é capaz de derreter o aço valeriano. Aí a lâmina ficou negra, mas ficou intacta. O Maegor pegou para ele. E aí, claro, Aenys foi coroado rei e presenteou o irmão com a Fogo Negro. Então ele ficou com as duas espadas de aço valeriano, tanto a Irmã Sombria quanto o Fogo Negro. E o Aenys falou que deu para ele, por quê? Porque ele era mais merecedor da espada do que ele próprio. E também disse que o Maegor jamais ia precisar se ajoelhar diante dele e que os dois governariam o Westeros juntos. Um grandíssimo... Esse foi o primeiro grande erro do rei, né? Aenys como rei. Sim, exatamente. E aí que a gente vai perceber, né, quando o Aegon morreu, que a superfície do governo dele era em grande parte pacífico, né? Mas no Westeros tinha, na verdade, era um caldeirão agitado, né, de um monte de dissidência entre os 7 reinos. Exatamente. E aí a gente começa a enumerar alguns dos rebeldes. Então, o primeiro deles, que a gente precisa citar, é o Arryn o Vermelho. Ele apareceu nas terras fluviais e afirmava ser descendente de Haren o Negro, mas nada comprovava isso. Ele matou o senhor de Harrenhal, Lord Gargon, e se declarou o rei dos rios. Um dos outros rebeldes era o Jonus Arryn, irmão mais novo do Ninho da Águia, Ronel Arryn. Esse Jonus, ele depois do seu irmão mais velho, por ser leal a Aenys, e se declarou rei da montanha e do vale. E nas Ilhas de Ferro, quem surgiu foi Lodos, o duplamente afogado, e em Dorne, o que muitos começariam a chamar de o Rei Abutre. E nós vamos falar sobre cada uma dessas revoltas. Vamos, a gente percebe, né, que praticamente os mesmos lugares que sempre dão problema. De novo, a Ilha de Ferro, de novo, Dorne, de novo, Harrenhal, e de novo o Ninho
da águia. A gente nem falou muito do ninho da águia. Aliás, foi um vacilo nosso, Gisele, a gente não ter falado do ninho da águia, mas lá na época das guerras da conquista, os Arryn, eles não queriam o Aegon, não. A Visenya foi lá com o Vhagar, e aí quando ela desceu lá no castelo, no ninho da águia, com o dragão, a mãe do Ronel Arryn ajoelhou, porque ficou com medo, né? E falou então que ela se submeteria. Mas eles eram da turma dos que não queriam o Aegon, não. Então, sempre os mesmos lugares. Quanto à rebelião lá do Vale, então, ela só foi contida por quê? Porque o Maegor, assim como a mãe dele, apareceu montado em quem? No Balerion, o terror negro, o dragão, do pai dele. Ele finalmente, né, reivindicou o dragão e foi o Balerion, de todos, né, o mais poderoso. E depois de matar todos os rebeldes, né, lá do Vale, inclusive o Jonos, o Hubert Arryn, que é o primo dos irmãos mortos, assumiu a senhoria do ninho da águia. Então vamos relembrar, o Ronel Arryn era o senhor lá do Vale, do ninho da águia. O irmão dele, Jonos Arryn, prendeu e depois matou o irmão, se declarando o rei da montanha. Aí chegou o Maegor no Balerion, e aí todos os senhores lá que estavam com o Jonos entregaram o Jonos. Aí o Maegor foi lá e matou todo mundo e colocou no trono lá do ninho da águia o primo desses irmãos, o Hubert Arryn, que assumiu então a senhoria do ninho da águia. Lá nas Ilhas de Ferro, o Goren Greyjoy foi quem resolveu o problema de toda a revolução lá, quando ele matou esse Lodos e enviou a cabeça dele temperada em salmoura. Adorei isso, imagina chegar uma cabeça para você temperada em salmoura. Ele mandou lá pro Aenys. Aí o Aenys ficou tão feliz que ele disse que o Lord Goren podia pedir o que ele quisesse para ele, que ele dava. Né? Um alerta de bobagem, mais uma vez, para Aenys. O Goren pediu ao rei o direito de expulsar os septões e septãs que tinham ido lá se instalar nas Ilhas de Ferro para converter os homens de ferro ao culto do Sete, né? E a gente sabe que os homens de ferro, eles cultuam o deus afogado. Então, pediu que o Aenys mandasse os septões e septãs embora. E o Aenys teve que aceitar. E vamos lembrar que enquanto essas rebeliões todas estavam ocorrendo, o Aenys não estava fazendo nada, com medo de tudo e de todos. E só que o maior desafio, né, do Aenys foi o rei Abutre, que formou um exército gigantesco lá em Dorne e que cometeu então, né, por causa desse número tão grande que ele tinha, a insensatez de dividir esse exército. O que deu a vitória para quem? Para o nosso querido Orys Baratheon, que cavalgou então uma última vez para enfrentar os dorneses, mais uma vez. E ele enfrentou justamente o Walter Will, que era filho de Will, o amante de viúvas que tinha tirado a mão dele, que tinha cortado a mão dele. E quando o Orys Baratheon ganhou do Walter Will, ele disse: seu pai tomou a minha mão, eu levarei a sua como pagamento. E assim ele fez. Só que não satisfeito, ele cortou além da mão, né, a outra mão e os 2 pés, declarando que era usura. Mas mesmo assim o Orys morreu no caminho de volta à tempestade, tadinho. Morreu dos ferimentos que ele próprio sofreu em batalha. Só que ele morreu feliz, porque os membros amputados lá do filho do cara que tirou a mão dele, né, estavam lá apodrecendo do lado dele. Morreu satisfeito com a própria vingança. E esse foi o fim da mão do Aegon Targaryen. E o que aconteceu com o rei Abutre, Gisele? Então, já o rei Abutre, ele foi morto pelo senhor de Monte Chifre, Samuel Tarly, Sam Sanguinário. Ele matou quem que ele te lembra? vários... Quem a gente lembra, né? Quem a gente lembra com esse nome e esse sobrenome? Sam Tarly. Sam Tarly, exatamente. E ele matou vários com sua espada de aço valeriano, veneno do coração, e essa batalha ficou conhecida como Caça aos Abutres. Fica a dúvida se a princesa de Dorne, Déria, estaria envolvida na rebelião do rei Abutre ou não, mas isso nunca foi comprovado. Eu acredito que não. Eu acredito que nessa época aí foi um movimento completamente
completamente independente do rei Abutre. Finalmente, Eu acredito que ela Arryn tava o sim. Vermelho também foi derrotado. Oi? Eu acredito que ela tava Oi? sim. Eu acredito que Ela a tava Délia mancomunada tava com ele? envolvida. Porque eu não confio nesses Dorneses. Eu também não confio nesses Dorneses, mas eu acredito que a essa altura do campeonato eles também já haviam sofrido muitas perdas e os próprios Dorneses já não estavam mais assim, né? Eles sofreram muito, teve muitas perdas e tal. Então ainda havia aqueles que eram contra os reis Targaryen, mas eu acho que a população ali já estavam muito sofridos, né? Mas, enfim, pode ser que sim, pode ser que não, até porque também seria uma estratégia inteligente, né? Ela se manter É, alheia ali à revolta e o rei ganhando, ela ganha, o rei perdendo, o rei Abutre perdendo, ela se faz de boba e tá tudo certo. mas sabe por Já que o eu Arryn acho? Vermelho, ele foi derrotada. Desculpa, eu já tava continuando aqui. Pode ir lá, pode ir lá. O Mas que sabe você por que acha? que eu acho que ela tava? Porque já era uma outra geração. E é justamente por isso que estavam rolando as rebeliões de novo, porque era uma geração que não tinha ainda que não tinha vivido a conquista, as guerras da conquista, ou então eram muito pequenos e estavam já com sede de vingança por causa dos pais que tinham morrido, dos avós, da destruição toda que tinha ocorrido principalmente na Campina, né, e na Terra das Tempestades. Então essa Déria também já era de uma outra geração, então ela também já podia estar com sede de sangue, querendo vingar a Dorne também. Então, assim, não confio nos Dorneses e eu acho que ela estava envolvida sim, mas não posso provar nada, infelizmente. E um parêntese aqui, essa espada que o Sam Tarly Eram usou, terras. o Veneno do Coração, é provavelmente aquela mesma espada que na série o Sam pega lá na última temporada. Que ele pega na casa dele. Que ficou na família dele, né? É, Durante todo esse tempo. a espada da Eram família terras. Tarly. Essas. Sim, com certeza. Essas terras elas foram muito marcadas pela guerra, né? Então fica essa sensação ali de injustiça pelo rei Aegon, né? Que era um forasteiro e conquistou tudo ali. E houveram muitas chacinas durante essa guerra e tal. A guerra de Dorne foi uma das mais violentas, né, que a gente teve aí até agora. Então, realmente pode ser que eles pudessem, que essa princesa Délia aí, ela pudesse estar ali mancomunada com o rei Abutre. Enfim, prosseguindo. O rei Arryn o Vermelho, ele foi derrotado numa batalha liderada pela mão do rei, a nova mão do rei, que era o Lord Stokeworth. Esse Lord Stokeworth, ele morreu na luta, ou seja, mais um mão do rei que foi morto, mas o seu escudeiro, Bernard Brune, abateu o insurgente, sendo mais tarde alçado à condição de cavaleiro pelo próprio rei, até como uma recompensa, né, por ter derrotado ali Arryn o Vermelho. E aí, mais uma burrice de Aenys, que depois de tudo que ele fez, de todas essas idiotices que ele vinha fazendo uma seguida da outra, mais uma, ele acabou nomeando o príncipe Maegor como a mão do rei. O príncipe Maegor, o Aenys, ele não tinha nada contra Maegor, mas o Maegor, ele tinha vários motivos ali para odiar o Aenys, né? Então o Maegor, ele achava o irmão dele um frouxo, porque ele era muito mais forte do que o irmão dele, mais forte fisicamente, né, em combate, mas também mais forte nas decisões. O Maegor, ele era impulsivo, mas ele era decidido. O que ele falava, ele não voltava atrás ali com suas próprias palavras. O que é exatamente o contrário do Aenys, né? O Aenys ele era muito fraco. Ele era indeciso. E um rei, ele precisa saber tomar ali as decisões difíceis, né? Ele precisa não voltar com a própria palavra, ele precisa ser uma pessoa de palavra, né? Uma pessoa de decisão. E o Aenys não era. E o Maegor via tudo aquilo, ele ficava, esse cara fraco aí, né? E ainda, além disso, o Maegor, que era um cara extremamente orgulhoso, e naquela época, um dos motivos de orgulho era você fazer muitos filhos. Então ele era frustrado porque ele não tinha nenhum herdeiro, ele não tinha nenhum filho homem. E ao contrário do rei Aenys, né? Que ficava ali proliferando o tempo todo, né, nascendo vários filhos dele ali. Exatamente. Essa nomeação
do Maegor acabou sendo um erro, né? Mas também nem durou muito tempo. Por quê? Porque logo depois, quase muito pouco tempo depois que ele fez essa nomeação, foi quando a Alice engravidou de novo e nasceu a Vaila, né, que acabou morrendo no berço pouco tempo depois do parto também. Só que foi mais uma demonstração da fertilidade da rainha e tal. E aí foi nessa época que o Maegor anunciou que ia se casar de novo. E ele fez assim, tudo de forma a provocar não só o rei, mas também Vila Velha, o Alto Septão e todas as pessoas, todos os nobres, né, pios lá do Westeros. Ele casou em Pedra do Dragão, escondido de todo mundo. E ainda fez aquela... Você até falou a frase que ele falou, né? Ele disse que ele podia governar todo mundo, mas podia governar o sangue do dragão, né? O Septão lá, de Vila Velha. O Alto Septão. Então, aquilo fez começar o ódio maior da fé pelos Targaryen. E o Aenys ficou muito, muito pistola e falou que pro Maegor desfazer essa bobagem que ele tinha feito. E o Maegor falou, tenta. E aí o Aenys mandou ele escolher. Ou você desfaz esse casamento, ou você vai pro exílio por 5 anos. E aí o que o Maegor faz? Vai pro exílio. Então o Aenys continua a corrente de besteira que ele costumou fazer durante a vida toda dele, e ele anuncia para todo mundo o noivado entre os filhos mais velhos dele, a princesa Rhaena e o herdeiro dele, o príncipe Aegon. E aí a fé, então, aí acabou de vez, acabou a boa relação, acabou tudo. O Alto Septão ficou pistola, mandou corvos dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma obscenidade, que qualquer herdeiro nascido daquela união ia ser uma abominação, que ninguém ia reconhecer, e falou que era para Aenys não fazer isso. E o Aenys, em vez de falar, tipo, cala a boca, eu sou o rei, não. Ele foi e mandou uma carta toda bonitinha. Tadinho do Aenys, gente, eu gosto dele, mas ele é muito pouco decidido. Mandou uma carta toda bonitinha falando, explicando tudo para o Alto Septão, para a Vila Velha, sobre a tradição dos Targaryen, sobre essa tradição valeriana. Só que o Alto Septão não estava nem ter lido essa carta. Para ele não importava. Só que mesmo assim, a Rhaena e o Aegon se casaram. E é bom a gente notar também que a Rhaena, ela própria, tinha um dragão. Ela já tinha requisitado um dragão, que era a Dreamfire. Dragão, uma dragão fêmea também. É dragão fêmea, né, Gisele? Isso, dragão fêmea. Dreamfire era fêmea. Isso. Que era a Dreamfire. Já o príncipe Aegon ainda não tinha um dragão para ele, mas ele já tinha voado com a própria Rhaena lá na Dreamfire. A Rhaena, ela era uma pessoa também um pouquinho menos sociável, né? Ela gostava mais de ficar sozinha e gostava muito de voar também. Mas quando ela estava com o Aegon, ela se transformava. Então era para ela se casar com ele mesmo. Eles se casaram e o rei proibiu ela de ir com a Dreamfire para turnê real depois do casamento. Porque como o próprio Aegon não tinha um dragão, ele achava que ela ia humilhar ele. Pensamento, mais uma vez, meio machista. Ele seria... Exatamente, eles acreditavam que ele seria visto pelo povo como menos viril por não ser um dragão, né? Enfim, então eles se privaram de um dragão, né, que podia estar com eles, que vai se revelar um erro. Por quê? Porque durante a turnê real eles vão ser feitos cativos em um dos castelos que eles estavam visitando. E aí quando o rei Aenys, que cada dia ficava mais confuso porque ele achava que o povo amava ele, tadinho. Eu acho que o Aegon não fez uma boa criação dele, viu? Ele não explicou as coisas para ele direito de como ser rei, porque era muita ingenuidade do Aenys achar que o povo amava ele, né? E que ia aceitar fácil a manutenção do reino dos Targaryen, ainda mais mantendo os hábitos dele de
deles de incesto. Mas o fato é que quando ele soube que os filhos estavam lá, cativos, que as coisas iam piorar, o Aenys, que era um cara que já tinha uns 35 anos, 36 mais ou menos, mas parecia já um velho com mais de 60, acabou morrendo lá em Pedra do Dragão também. E ele mal tinha fechado os olhos quando a rainha Visenya foi lá, pegou o Vhagar, dragão dela, e foi buscar quem? O Maegor, lá no exílio. E quando eles voltaram, ela mesma colocou a coroa na cabeça dele e proclamou ele o novo rei do Westeros. Isso, e ela não colocou nele a coroa ali que o Aenys usava, né? Ela Não. colocou a coroa original, que era uma coroa mais rudimentar, a primeira coroa que o rei Aegon utilizou. Eu acho importante a gente traçar um paralelo aí com a vida real, que o final do reino do rei Aenys, ele se assemelha muito ao final do Império Romano, né? Porque quando o reino já estava ruim das pernas, já não tinha o mesmo poderio que eles possuíam no começo, começou com pequenas revoltas, né? Até que o reino por completo entrou em colapso, e foi exatamente o que estava ali prestes a, né, começando a acontecer com o reinado do rei Aenys, né? Porque como as pessoas viam no rei um rei fraco, né? E aí eles, consequentemente, que as pessoas que não estavam felizes com a conquista, obviamente eles começaram ali a se impor, né? A criar as suas revoltas. Exato. Então é isso. Exato. Então isso é bem importante. E talvez, eu acho que os Targaryen tem uma meio que, é até estranho falar isso, né? Mas uma dívida com o Maegor. A gente vai ver que ele vai ser um péssimo rei, ele também vai ser conhecido como Maegor, o Cruel. Mas é ele que vai impedir essa separação aí que você tá falando, né? Porque, diferente do irmão, ele vai governar o Westeros com mão de ferro, né? E ele vai botar o Balerion para fazer o terror de novo. E o pessoal vai lembrar do que é um dragão, né? Porque eles nem viram a Quicksilver em ação direito, né? O Aenys, ele queria impedir guerra a qualquer preço, né? Por mais que os conselheiros dele falavam, vai lá com a Quicksilver, bota fogo nisso, bota fogo naquilo, não sei o que, o Aenys, não. Então o Maegor, ele não tinha dúvida, ele vai botar pra quebrar, a gente vai ver isso no próximo episódio. Com certeza. E pequeno alerta de spoiler. Não, um spoiler aqui para vocês ficarem curiosos. Teremos uma coisa inédita no próximo capítulo do nosso podcast. Batalha de dragão contra dragão. Só isso que eu falo. Não vou dar mais nenhum spoiler. Só isso. Só fiquem atentos. Próximo capítulo, batalha de dragão contra dragão. Ah, tô ansiosa já. Eu também fiquei muito triste, porque a gente meio que se apega aos dragões. Pois E aí é, ver dragão brigando com dragão é tenso. Tô até hoje triste com a morte do Meraxes. Eu também. Poxa. Pois é, então vamos falar. Quais dragões que a gente tá conhecendo então, que estão lá no Westeros? Tem o Balerion, o Vhagar, da Visenya, Quicksilver, ou Mercúrio, né, que era do Aenys, Dreamfire, da Rainha. Então tá bom. Então, pessoal, é isso. Nós dividimos esse capítulo, como já comentamos lá no começo, o capítulo 4 de Fogo e Sangue. Nós vamos continuar daqui a 15 dias no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, nas nossas redes, no nosso e-mail, contato @o Cinema Dragão, no nosso e-mail, contato @dragão.cinemae.com.br. E não deixem de mandar suas sugestões pra gente também, pra gente melhorar nosso conteúdo pra vocês, beleza? A gente vai ficando por aqui então, e até a próxima, Gisele.
Até a próxima, Flávia. Até a próxima a todos os nossos ouvintes. E mandem mensagens, mandem sugestões. Nós estamos aqui para ouvir vocês e para continuar comentando os capítulos desse livro maravilhoso, cheio de emoções aí. E até a próxima.